E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kleber Rodrigues. E vocês acreditam que mesmo hoje, dia 8 de julho, ainda tem sessões de Obsessão nos cinemas? Pois é, galera, o filme fez um grande sucesso e eu demorei pra ver, porque eu queria ver de outros meios. Eu tava com um pouco de preguiça de ir ao cinema, porque eu tava um pouco resistente, não vou mentir, que eu fiquei meio assim. Falei, é o tipo de filme que eu fiquei afim de assistir, mas tanta gente começou a falar bem, e aí eu fiquei, mano, será que é tudo isso mesmo? Será? E aí, hoje, dia 8 de julho, com o filme ainda em cartaz, claro que não tá em todos os cinemas, mas ainda tá em cartaz e finalmente eu assisti, olha, a gente entende que foi um filme que balançou, assim, e de verdade se tornou um dos meus filmes favoritos, porque esse filme é maravilhoso, mas vamos por partes. Eu não vou ficar aqui dando detalhes técnicos do filme, porque vocês já sabem, né? Fez um grande barulho, tem muito conteúdo dele na internet, inclusive muitos youtubers já falaram, expressaram suas opiniões e deram detalhes, principalmente sobre o diretor do filme, que é o Curry Becker, que na verdade ele é dito como um youtuber, só que ele sempre estudou cinema. Então a gente tem uma filmografia dele, inclusive, que começa lá em 2023, onde ele escreveu e dirigiu um curta-metragem de terror chamado The Chair. Eu não assisti ainda, mas com certeza vou conferir depois que eu vi essa obra-prima que ele lançou agora em 2026, que também não saiu agora em 2026. Na verdade, Obsessão foi lançado dia 3 de setembro de 2025 na sessão Midnight Madness, que foi um festival internacional de cinema lá em Toronto, só que o lançamento nos cinemas mesmo foi em 2026, então esse filme já tem um tempinho. Inclusive eu vi alguns boatos de que o diretor vai lançar uma versão com mais cenas, porque esse filme, ele é brutal, ele é bem brutal, então acredito que para ser lançado para o grande público, houve uns cortes, e aí já não é culpa do diretor, aí já é de país para país, então já não tem muito o que fazer nessa ocasião. Mas vamos lá pro início, que eu vou explicar só um pouquinho do enredo para você que não viu. Eu acho difícil que você não tenha visto esse filme, inclusive, mas vai aqui só um pedacinho do enredo para que a gente consiga adentrar nesse universo e eu consiga explicar para vocês o porquê que esse é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Acompanhamos Beer, que faz parte de um grupo de amigos que tem Ian, Sarah e Nick, e ele é completamente apaixonado por Nick, que é sua amiga de infância, o que dá a entender que esse grupo de amigos se conhece há um bom tempo. Eles são amigos de infância e ele tá tentando ali conversar com um amigo dele para ver como que ele vai se declarar para Nick. Só que ele nunca na vida tinha dado em cima dela, nem nada. Então ele tenta planejar essa declaração com o seu amigo. Só que ele chega na casa dele após esse evento e descobre que sua gatinha faleceu, fica um tanto chateado e acaba recusando o rolê com os seus amigos. Mas Nick liga pra ele fica meio assim e pensa, quer saber? Eu vou sim nesse evento. E aí eles vão pro bar, conversam e etc. Eles vão se despedir e Beer vai ter uma chance finalmente de conversar e expressar seus sentimentos para Nick, mas por conta de medo, ele nega o que ele sente e ela entra pra casa dela. Só que um pouquinho antes disso, ele tinha passado numa loja mística porque ela tinha informado pra ele que perdeu o seu colar na ligação e ele decide comprar outro colar pra ela. Só que nessa loja mística, ele acha um brinquedo, uma espécie de salgueiro, na verdade é um salgueiro dos desejos, aonde a pessoa tem direito a um único desejo. Frustrado e chateado pelo que tinha acabado de acontecer, ele puxa o salgueiro e deseja que a Nick o ame mais que todo mundo na face da Terra. O desejo prontamente é atendido e automaticamente Nick começa a agir de forma estranha, e aí eu acredito que vocês já devem adivinhar o que acontece depois.
Assim, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Obsessão, ele é um filme inovador? Não. Nós temos diversos outros filmes com a mesma premissa, com a mesma temática. Então é normal que as pessoas que vão assistir Obsessão pelo boca a boca acabem se decepcionando um pouco com o filme, porque ele não traz inovações. Ele é aquele arroz e feijão muito bem feito, de verdade, é muito bem feito, mas não traz nenhum tipo de inovação. A história é praticamente a mesma que você vê em diversos outros filmes de romance, de terror, mas a magia de Obsessão tá nos pequenos detalhes. Por exemplo, esse vídeo vai ter spoilers, tá, pessoal? Eu acho difícil que você não tenha visto esse filme, mas caso você não viu, por favor, vá lá ver, porque quando o filme é bom, eu sempre recomendo vocês assistirem antes de acabar o vídeo. E vamos lá. E aí é o seguinte, esse filme não tem possessão demoníaca nem nada, existe sim a magia acontecendo depois que ele quebra o salgueiro, mas é só isso. Você não tem um demônio, uma entidade, uma história por trás disso. É literalmente a magia acontecendo aqui. O que acontece é que quando Ben quebra o salgueiro, ele chama um alter ego, uma personalidade obsessiva da Nick. E ela fica completamente louca por ele. Então não é a Nick. Não é a Nick. E também não é um demônio. É uma coisa criada pelo próprio Ben. Olha só. Ele cria essa entidade apaixonada e louca por ele. E assim, isso eu achei incrível, porque eu acho que talvez, se tiver alguma inovação nesse filme, essa é a inovação. É você, na verdade, não invocar um demônio, não invocar um espírito, não mexer com a cabeça da pessoa. E sim você trazer uma outra personalidade. Isso eu achei bem legal, porque não é um demônio. Inclusive, esse filme, ele mexeu comigo de diversas formas, porque eu tava esperando um filme de terror, vendo aquilo que eu tava esperando ver. E eu vi aquilo que eu tava esperando ver em matérias de filme de terror, de romance. Eu acho que vocês vão me entender agora com mais clareza. Porque ele vai fazer essa magia, ela vai ficar obcecada por ele, e o filme vai ter essa vibe de cuidado com o que você deseja, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, porque o Ben, apesar... Eu vou falar Beer, né? Tudo bem, Beer. Porque apesar do Beer, ele vê que fez merda, ele vê que, cara, eu fiz uma merda muito grande, ele continua com essa merda. Ele continua. E aqui, ele é o maior vilão do filme. Não tem como falar que ele não é o vilão do filme, porque ele é um bosta. Ele é um lixo de ser humano. De verdade. Eu nunca tive tanta raiva de um personagem como eu tive em Obsessão. De verdade. Sabe, eu não fiquei com dó quando foi revelado o que foi revelado, eu vou chegar nessa parte ainda, mas não fiquei com dó porque o cara é um bosta. Ele é um lixo, porque no início ele tem a chance de conversar, ele pode abrir o coração e etc. E sim, as coisas teriam sido bem diferentes se ele tivesse aberto a boca dele. Eu não vou passar pano, porque eu já fiquei nervoso, eu sei como é que é quando a gente gosta de alguém expressar seus sentimentos, mas gente, pelo amor de Deus, ele teve oportunidades, ele podia ter falado, ele podia... Vocês entendem que houveram possibilidades para ele falar e não foi só uma? Ela mesma agacha, acho que mais de uma vez, se não me engano, não uma vez só, mas ela, enfim, ele podia, cara. Ele tenta uma, tenta outra e aí ela abaixa para conversar com ele, inclusive. Ela vai para conversar com ele. Eu sei o que ela ia falar. Calma, eu vou chegar nessa parte. Eu sei o que ela ia falar, mas mesmo assim, é uma oportunidade, independente se a resposta fosse negativa ou não, ela agacha, olha na cara dele, você gosta de mim? Ele fala sim, como bons amigos. Ela fala tá, porque ela já sabia que não era isso, mulher não é besta, mulher não é idiota, ela já sabia. Mas beleza, se é dessa forma que ele quer jogar, ok. Porque é o seguinte, gente, os seus sentimentos é problema seu. Desculpa, mas ela não tinha nada a ver com os sentimentos dele. Se você sente alguma coisa e não sabe abrir a sua boca pra falar, problema seu. É problema seu. Ela não tem nada a ver com isso. Ela não ia chegar e, eu sei, vamos conversar, pegar na mãozinha. É um cara barbado, filho. Marmanjo é homem, entendeu? Ele tem que abrir a boca. Ele não abrir a boca, problema dele. E é isso.
E aí ele fica desesperado, né, e toma essa decisão idiota de fazer o pedido e dar no que dá, porque o filme, ele não enrola, gente. O filme é pauleira. Assim que ele quebra o Salgueiro, ela já vai nele, já começa a agir esquisito, já quer ir pra casa dele, já quer que ele vá pra casa dela. Há uns bugs na Matrix nela, eu acho interessante, porque como ele evoca essa personalidade obsessiva, não é a Nick que tá lá. Então, no primeiro contato que eles têm, ela já acha esquisito, porque não é ela que tá tomando conta do próprio corpo. E aí ele vê que fez bosta, mas mesmo assim ele continua. E ele me irrita, porque a todo momento ele sabe que ele fez merda. Ele sabe que ele fez merda. E ele vê, ela começa a sofrer dentro dela. E eu tenho uma teoria sobre esse filme, que eu vou expressar agora. Eu acho que a Nick não fala com ele só uma vez, porque assim, tem uma determinada cena no filme, que na verdade é chegando pro final, onde a verdadeira Nick conversa com ele. E ela pede, por favor, me mata. Me mata, eu não aguento mais, me mata. E aí ele tenta argumentar com ela, perguntar se ela já gostou dele em algum momento. Tipo assim, é que assim, gente, a essas alturas do campeonato, ela já se machucou, já quebrou a cabeça, já agiu esquisitamente, já ficou parada num canto observando ele dormir, já fez um monte de bosta. E ainda assim, ele conversa com a verdadeira Nick na esperança dela sentir alguma coisa por ele. Gente, isso aqui... Cara, me deu uma raiva, um ódio, porque é óbvio que não. Porque se ela realmente gostasse dele, eu acredito que essa personalidade obsessiva não teria nascido, digamos assim. Eu acho que, mesmo que ela tivesse chegado, as duas iam se complementar, ia ficar uma coisa muito mais leve, porque assim, ela já queria. Então é aquela história, não me empurra que eu já tô na beira. Só que nesse caso aqui, ela não gostava dele. Tanto que a primeira vez que ela vai beijar a boca dele, ela fica assustada. Ela fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, porque não era isso que ela queria. Então ele já sabia. Pergunta, e ela fala uma coisa maravilhosa. Porque ele pergunta, é tão ruim assim você ficar comigo? E ela fala, Beer, eu nunca fiquei com você. Mano do céu. Puta soco no estômago. Eu senti. Eu tava aqui só assistindo e falei, caraca, puta soco no estômago, hein? Caraca, gente. Pô, que filmão, velho. Mas que filmão. E aí desenrola naquele final épico, onde ele percebe que fez merda, porque a Nick já tava ficando com o amigo dele há não sei quanto tempo. Não era nada sério, mas os dois já transavam. Inclusive, depois da magia, isso fica implícito quando ele vai levar a Nick pra casa. Eu tenho minhas teorias. Eu acho que eles não transaram ali, não chegaram a ficar, porque a Nick não quis mais ficar com esse amigo dele. Esse amigo dele não demonstra gostar da Nick também. Eu não acho que ele gostava. Ele gostava de transar com ela, mas eu acho que namorar também não. E aí tem a revelação, né? A grande revelação de que quem gostava dele realmente era outra amiga dele, era a Sarah. A Sarah se declara, mas infelizmente morre pelas mãos da Nick. E é um final maravilhoso. Outra coisa que eu tenho pra falar aqui desse filme. Eu tô jogando aqui, pessoal, as ideias e os pensamentos de uma forma mais direta, porque é o que eu falei no começo do vídeo. Muita gente já falou, já pesquisou, já postou. Então aqui eu tô só expressando a minha opinião mesmo sobre o filme. E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Mas enfim, aí, o que eu gostei muito nesse filme também foi o fator terror dele, que tá muito presente. É um filme que assusta, dá medo. A Nick é uma gostosa, maravilhosa, linda, mas dá medo pra caramba. Dá muito medo. E você fica, tipo, eu tava assistindo assim, eu fiquei tenso na cadeira. A cena que ela fica em pé observando ele, as cenas onde ela age estranhamente, fica parada, sorrindo e olhando pra ele. E assim, você espera que vai acontecer o que você acha que vai acontecer. Por exemplo, nessa cena que ela ficou em pé, que ela colocou fita na porta pra que ele não saísse e fica em pé esperando ele voltar, ela mija e caga. Só esperando ele voltar. Ela fica ali. E quando eu vi essa cena, eu falei, cara, vai ficar perfeito se ele voltar e ela continuar parada ali. Ele volta e ela continua parada ali. Show de bola. Falei, é isso aí, cara. É isso aí. Tipo assim, esse filme é o que eu falei. Ele faz o arroz e feijão de uma forma belíssima. Ele faz o mínimo
Só que ele faz assim, perfeito, assim. Ele pega a história, ele fala, se é pra contar uma história de romance, de terror, cuidado com o que você deseja, eu vou mergulhar nisso aqui e vou ficar nisso aqui, porque o filme não é nada mais que isso. Ele faz o básico bem feito. Eu acho que essa é a chave pra você fazer um bom filme de terror. Ele faz o básico bem feito. Não tem nada demais aqui. Tem apenas um cara idiota que faz macumba pra ter a mulher que ele quer, e ele se fode por conta disso. Acabou! Só que é uma forma incrível. Ele desenha, os personagens atuam muito bem. É legal pra caramba, tem gore, tem situações maravilhosas. Esse filme, ele teve muitos momentos que eu gostei, mas eu acho que as minhas cenas favoritas são essa cena do final, onde a Nick fala com ele e fala a verdade. Tipo, cara, eu nunca fiquei com você. Tipo, porque isso mostra que apesar dele estar com o corpo dela, dele estar com a mente dela, ele nunca esteve com ela. Porque é o que acontece. Quando uma pessoa não gosta de você, ela nunca vai ficar com você. Você pode embebedar a pessoa, você pode tentar tirar a força, o que você quer dela. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Vocês podem fazer milhares de coisas, só que essa pessoa, se ela não gostar de você, ela não vai ficar com você. E essa cena, puta soco no estômago, eu gostei muito dessa cena. E a minha segunda favorita é quando ele vai ligar pro suporte do atendimento ao cliente, reclamar do desejo, e o rapaz do telefone fala pra ele, você quer falar com a Nick? Ela tá aqui, e ela tá gritando, tipo, socorro, para, chega. E ele sabe o que ele fez, e ele continua. Entendeu? Esse cara é um bosta, esse cara é um merda, tá? Então, pessoal, eu amei o filme, amei demais. Eu quero falar só uma última coisa aqui, tá bom? Porque eu vi muita gente incomodada com isso, mas vamos lá. No filme das Backrooms, Obsessão, a gente encara um homem sendo o vilão da situação. Um homem sendo narcisista, um homem sendo completamente o controlador, fazendo de tudo por uma garota, por uma mulher, nunca estando errado. O mundo inteiro tá errado, menos ele. Por exemplo, o idiota aqui, ele chega pro amigo dele pra conversar. Ai, porque a Nick, ela ficou assim do nada. Eu sei o que é imbecil, você é um idiota. Ela ficou assim porque você fez ela ficar assim. E ele não assumiu as responsabilidades dos próprios atos. Ele só foi assumir no final. E já era tarde, né? Eu acho que se ele tivesse conversado antes com os amigos, ia demorar um pouco, né? Pra eles entenderem essa ideia de magia, de salgueiro. Mas eu acredito que, ok, os amigos iam falar, cara, verdade, você fez bosta e tal. Vamos tentar consertar aqui de alguma forma, mesmo que seja irreversível. Eu acho que ia ser melhor assim, mas não. Ele joga a responsabilidade dos atos dele nos outros nela. Não, porque ela ficou louca por mim. Não, porque ela é obcecada. Porque ela. Eu não sei de nada, não é culpa minha, é ela. E o legal, cara, peraí, eu falei que eu ia falar... Calma, peraí, gente, peraí. Eu não vou editar, porque eu tô realmente eufórico com esse filme. Então eu acho legal captar isso aqui no vídeo. Eu queria falar uma coisa que é o seguinte, eu entendi a psicologia por trás desse filme. Porque é o seguinte, em muitos relacionamentos, nós temos os homens que mexem com a cabeça das mulheres. Então ele fica enchendo o saco pra ficar com ela, diz que ama, que não sei o que e tarará. Aí ele conquista ela, e quando ele conquista ela, que ele vê que ele já tem ela na vida dele, ou que ele percebe que não é realmente isso que ele quer, ele começa a mudar o comportamento. Ele começa a não agir como ele agia. Ele para de ser carinhoso. Ele para de ser romântico. Ele para de dar presente. Ele começa a ser um lixo de ser humano e coloca a culpa nela. Não porque você é louca, porque você é louca. Mas não. Foi ele, desde o início. Sempre foi ele. E é isso que eu acho foda nesse filme, porque ele consegue captar a psicologia de um homem narcisista e joga aqui. E é real, gente. Infelizmente isso aqui é real. Nós temos homens que fazem isso. Inclusive eu e você já fizemos isso, até indiretamente, até, como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra? Até, mesmo que não seja intencional você fazer isso, você já fez, você que é homem, você já fez, eu já fiz. É normal a gente pegar e assumir essas coisas pra se tornar uma pessoa melhor. Então, já aconteceu de você querer muito uma garota, aí você move montanhas por ela, e aí quando você tem a garota, você se cansa, porque não é aquilo que você quer ou o que você esperava, ou você se arrepende, ou você
só um pau no cu mesmo, que, enfim, dane-se. E aí você faz ela ficar louca. Você que mexe com o psicológico dela. E no final ela sai como errada. Ela sai como errada porque ela tá gritando, porque ela tá cobrando, porque ela tá agredindo às vezes, porque ela tá tendo um comportamento descontrolado. E aí você sai como certo. Como não, peraí, eu não fiz nada. Foi ela que fez. Só que não, você fez. Foi você que mexeu com a cabeça dela. Foi você que fez ela engolir um monte de merda, que você que traiu, você que mentiu, você que... Enfim, porque aí quando ela estoura com as merdas que você fez, que você enfiou nela, aí, poxa, aí ela tá errada. Eu entendi, cara. Eu entendi demais. Eu entendi, eu achei legal. Eu acho que agora sim, gente, eu falei tudo que eu queria falar, eu posso voltar aqui pra falar do porquê que eu queria explicar pra vocês sobre aquela questão que eu mencionei, as Backrooms e esse filme, porque os dois colocam os homens como vilões, e eu vi muita gente, muitos homens também, não gostarem desse comportamento, não gostarem desses filmes por conta disso, reclamarem do homem ser o vilão nesses dois filmes. Mas, infelizmente, gente, nós estamos vivendo esse mal atualmente na sociedade. Então, o homem, ele é o vilão. Infelizmente. O homem tá matando, ele tá abusando, ele tá, enfim... O feminicídio tá muito em alta. Muitas mulheres estão morrendo apenas por falar não. Apenas por falar que não querem ter alguma coisa a se relacionar com os homens. E, infelizmente, é algo que está em alta na sociedade como um todo, no mundo inteiro. E o terror sempre fez isso, ele sempre trabalhou dessa forma, né? Ele pega os medos da sociedade, o medo atual ali daquela época, e temos filmes que mostram isso. Por exemplo, conversando com uma amiga minha esses dias, tava conversando sobre Backrooms, inclusive, e falei sobre essa questão do homem ser o vilão, e falei que lá em 1980 e pouco, 90 e pouco, não lembro, gente, mas tem o filme do Poltergeist. Vocês conhecem Poltergeist? Eu conheço, amo. Inclusive, talvez eu faça um especial dele aí um dia. E lá no Poltergeist, o pessoal tinha medo, né, dos eletrodomésticos, da televisão, do chuveiro, não sei o que, da casa cair, dos desastres naturais, e Poltergeist reflete esse medo no filme. Você vê que a garota que tá o espírito, eu não lembro muito bem, eu preciso rever. Eu gosto, é que faz tempo que eu não vejo, mas vocês me entenderam, né? Vocês sacaram aqui a ideia do o que eu quero dizer com isso aqui. Mas enfim, naquela época o medo era esse, né? Hoje em dia o medo, infelizmente, é do homem. Então eu acho que muitos homens deviam ver esse filme, inclusive, pra aprender, pra entender, enfim, né? Porque esse cara podia ser muito feliz se ele só aceitasse que ela não gosta dele, e podia ter uma vida com a Sarah, porque a Sarah realmente gostava dele. Então dava pra ele ser feliz, mas infelizmente ele quis porque quis obrigar alguém a amá-lo. Isso nunca vai acontecer, tá, pessoal? Nunca vai acontecer porque... outro detalhe que eu percebi aqui também aqui, mas aí é óbvio, né? Que nós temos como funciona uma amarração amorosa na prática aqui, né? Para o pessoal que trabalha com magia, que não sei o quê, vai identificar bastante isso aqui, de você amarrar, fazer com que uma pessoa fique louca por você e no fim das contas não é a pessoa. A pessoa nunca vai te amar. O que vai te amar vai ser uma ideia, vai ser uma projeção da sua mente, que enfim, né, vai ser uma outra personalidade que você vai criar e aí você vai acabar sofrendo as consequências dos seus atos se você fizer isso. Por isso eu recomendo vocês não fazerem. Esperem porque assim, aí também tem outra... Calma aí, gente, tem outra coisa, calma, vamos lá. Vem comigo que se eu tô eufórico assim é porque o filme vale a pena, então já é um indício que se você tá aqui até agora e não viu, vai lá ver. Mas essa é a última coisa, essa realmente é a última coisa, vamos lá. É porque assim, eu percebi nesse filme, ele mostra uma coisa muito importante sobre a vida amorosa como um todo. Quando você força alguma coisa, nunca dá certo. O que dá certo é o que vem leve, tranquilo e calmo. Por exemplo, a relação do Beer com a Sarah estava se desenrolando. Tinha um tempero, tinha um molho, tinha uma conexão ali entre os dois. Desde o início do filme, já estava rolando alguma coisa, já tinha ali. Só que ele estava tão obcecado na Nick, que ele não percebe que tinha outros horizontes, que ele podia ser feliz de uma forma mais leve, mais tranquila, mais convidativa, entendem? Então eu acho que essa parte pra mim foi o que mais pegou, porque o filme sabe trabalhar com todos os elementos de uma forma belíssima, entendeu? E ele mostra como que funciona o verdadeiro amor. Ele vai acontecer. Você não pode forçar, não tem como você forçar, não dá pra você chegar em alguém
e forçar essa pessoa a te amar, forçar essa pessoa a gostar de você, forçar essa pessoa a sentir o que você sente por ela. Então não dá, gente. Tem que ser na leveza, o amor vem na calma e na tranquilidade. Quando você força, é esse tipo de filme que acontece aí na vida real. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu gostei muito desse filme. Se vocês assistiram Obsessão, eu acho que assistiram, comentem aqui embaixo. Gostaram do que eu falei? Concordam com o que eu falei? Caso você não tenha assistido, você vai assistir? Eu espero que sim. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, pessoal. Desculpa aí a empolgação. É porque eu realmente gostei desse filme. Valeu, pessoal. Até mais.